Olá, hoje eu vou falar para vocês do poder da dor. Bom, tem um ano então, né, que eu tô sendo curada por Deus, pelo menos que eu percebo. Tem mais tempo, né? Mas pelo menos é o que eu tenho percebido. E há um ano atrás, hoje eu seria uma pessoa extremamente triste. Eu, a minha razão de viver eram os meus filhos. E eu vivia porque Deus me sustentava. Eu estava de fato no fundo do poço e, e o meu fundo do poço era seco, né? Eu já estava num tempo que eu nem chorava mais, sabe? Mas eu sentia alegria quando eu estava na casa de Deus. Isso eu lembro que eu sentia alegria, sentia esperança. Por isso que é importante a gente ter um espírito forte, porque eu sei que a minha alma, eu nem tinha alma, né? Para mim, eu nem tinha alma, mas eu sentia que eu tinha Deus. Deus era muito forte em mim e por isso que eu consegui levar as coisas. E tudo é a vontade de Deus, né? Nem tudo, tenho aprendido. Um dia minha filha falou assim: mãe, Deus não faz tudo, não, a gente tem que fazer a nossa parte. E isso tem bastante relação com o que eu vou falar hoje, aqui no vídeo, sobre o poder da dor. Então, quando a gente já tá num processo, eu vou falar isso porque dá esperança, sabe, para quem tá começando e para quem já tá na caminhada, para você se, se esforçar para ver isso que eu vou falar. Então, assim, eu tô num momento que eu consigo ver a dor com bons olhos. É incrível. Eu não lembro mais de algumas dores. Eu lembro que tinha muitas dores, mas eu não lembro mais, eu não olho para aquilo mais e sinto aquela tristeza. É incrível, e sinal de que eu fui curada. E aí eu lembro para contar, sabe? E às vezes eu nem tenho como contar, porque eu não lembro mais como que aquilo me machucava. Sabe, uma ferida que nem mais tem uma cicatrizinha longe, né? E aí eu vejo que a dor foi importante para eu chegar onde eu cheguei, para eu começar a saber quem eu sou. E uma coisa bem importante é você olhar as coisas boas, porque quando a gente está nesse momento, né, muito ruim, destruidor, a gente não consegue olhar as coisas boas. E eu garanto para você que tem muitas coisas boas, você tem que conseguir olhar, né? Você acordou, sabe? São coisas pequenas. Às vezes tem gente que tem dinheiro, que tem uma vida boa e o dinheiro, né? O dinheiro é bom, eu tenho aprendido que o dinheiro é bom e ele permite a gente fazer tantas coisas, né? Às vezes você tá aí deitado, não consegue nem levantar de tanta tristeza, falta de esperança. Eu já tive nesse lugar. Mas começa a pensar nas coisas boas, tenta bloquear as coisas ruins e focar nas coisas boas, que isso vai te dar energia. Porque tem aquele negócio da lei da atração, né? Coisas boas atraem coisas ruins vão atrair coisas ruins. O que adianta você ficar pensando nas coisas ruins? Isso não vai resolver. Isso só vai te trazer mais angústia, né? Então é uma coisa que eu tenho aprendido agora que eu já tô tão bem. Eu tenho usado muito isso. Então o dia que acontece alguma coisa pontual, aquilo já é pontual. Uma coisa negativa,
eu já vejo aquilo como uma coisa pontual. E eu já penso, o que eu tenho que aprender com isso? Se é uma coisa que está repetindo, tipo, o que falta eu aprender nesse sentido? E aí uma coisa que parece banal, que eu tenho pensado já tem uns 3 meses, é que eu fui muito mimada. Eu sou a neta mais velha, então eu fui muito mimada pelos meus avós, pelo meu pai. Então eu sou uma pessoa que eu não ouvi não. E isso foi bem difícil para mim, sabe? Então eu ouvi um não um dia desse e não doeu. Era uma coisa que eu queria muito, mas eu sabia que Deus não queria. E só que você fica naquela esperança assim, né? Porque é tão bom que uma coisa que você quer, mas eu fiquei, ai meu Deus, deixa, deixa, por favor, meu Deus, deixa. E aí Deus meio que falou assim, tá bom, Valquíria, vai lá. Aí quando eu fui tentar o que eu queria, eu ouvi não. E aquilo foi assim, na hora eu fiquei surpresa, né? Porque primeiro que eu nunca ouvi não. Sempre, eu sempre, isso pode ser porque eu nunca me arrisquei, né? Que é um fato. Ou porque eu penso muito antes de pedir uma coisa, né? E de fato. Ou quando eu já sabia que era um não, ou tinha muita chance de ser um não, eu não perguntava, né? Mas nessa questão, eu sabia que Deus não queria, porque era assim a minha referência, né? Não era meu pai, nem minha mãe, ou quando criança, nem meu avô, nem no trabalho. Sabia que tinha, eu não sabia qual a possibilidade de ouvir um sim, mas eu fui e tentei. E aí, gente, aquele não doeu. Aquele não doeu. E eu ouvi não é assim, uma desculpa, não. Não, Valquíria, não. Por que que eu faria isso? Ai, foi muito legal. E aí, esses dias eu tenho refletido então sobre isso. Porque eu ainda sou assim. Aí depois que eu ouço não, aí é que eu quero, né? E a gente é assim, eu quero, eu quero, eu quero. E era uma coisa que Deus não queria, então olha só, isso estava me atrapalhando na minha vida. E fiquei uns 2 meses nisso, pensando naquilo e sabe? E, e assim, era meio que Deus ensinando, né? Porque Deus ensina o tempo todo, Deus aproveita todas as oportunidades. Mas eu comecei a pensar nessa questão de ser mimada. Então, quando eu era pequena, por exemplo, eu amava ir para casa do meu avô, porque a minha avó sempre fez tudo que eu queria, né? Na verdade, é uma coisa também que eu tenho pensado em relação à minha mãe, porque quando eu nasci, minha mãe tinha 16 anos. Então, a mãe me dava muito para minha avó. Eu tenho essa lembrança, e ela é madrasta do meu pai. E porque a mãe fala assim que ela brincava de boneca. Então ela não se sentia insegura para cuidar de mim. Eu acho que tem algo a mais nisso, né? Mas tudo bem. Então ela se sentia insegura por cuidar de mim. Então ela sempre me dava para a avó. Tipo, ela me amamentava e me dava para minha avó. Desde pequenininha eu sempre fiquei com a minha avó, dormia com ela. E era acho que um porto seguro ali para minha mãe, né? Que era, no caso, a sogra dela. Só que eu fui crescendo muito, com muita ligação com essa minha avó. E eu lembro até que as minhas tias falavam assim comigo.
de quem você gosta mais? Da sua mãe ou da sua avó? E eu lembro que aquilo me deixava desconfortável, porque eu gostava mais da minha avó. Eu sentia ali, criancinha, gente, eu era pequenininha, nem sei que idade que eu tinha, mas... E eu sentia que era errado eu gostar mais dela do que da minha mãe. Isso me angustiava demais. Mas enfim, aí maiorzinha já, quando eu queria ir para casa da avó, e eu ia com o vovô, eu vou falar com meu avô. Meu avô era assim, quando ele falava era não. A avó, todas as pessoas sempre passaram a imagem que o vovô era bravo. Eu até falei isso no outro vídeo, porque ele lia a Bíblia e eu ficava passada. Ele lia a Bíblia quietinho no canto dele e eu ficava curiosa com aquilo. Como que o vovô lê a Bíblia? Né? Mas enfim. Aí quando o vovô vinha aqui no sítio, eu queria ir pra lá. E o vovô era bravo, eu ficava com medo, né? De pedir ele se eu podia ir com ele. E engraçado que eu nunca precisei pedir pra ele, eu sempre sabia que ele ia me levar. E ele tava sozinho e eu ia com ele sozinha. E aí o meu medo, minha dúvida, minha insegurança, não sei, ou isso tudo deve ser a mesma coisa, porque eu falei pra vocês, estou aprendendo ainda sobre sentimentos, né? Que eu não fui ensinada, eu não sei. Eu sei que eu perguntava pro pai se eu podia, eu sentia medo de perguntar pro pai. E dele me falar um não. Só que o pai sempre foi assim, ele sempre passou amor, sabe? Não sei como explicar. Ele é filho do vovô, que é bravo, né? Achava bravo. Mas não era porque eu tinha, não sei se era medo do pai falar não. Mas não sei se era receio de decepcionar o meu pai. Porque o meu pai, hoje eu vejo que aqui em casa a gente, todo mundo vai, puxa saco dele, né? Nossos 4 filhos, todo mundo fala e realmente é uma coisa também de história, assim, de família, de olhar mais pro pai do que pra mãe, sabe? Que eu tenho tido consciência disso, do que tem acontecido. Meio que é uma dependência emocional. É o jeito que ele vive que envolve a gente e faz com que a gente se sinta mais atraído para ele e veja ele com os bons olhos e a mãe com menos bons olhos. Mas tudo bem, quando eu aprender isso eu conto para vocês. Por que isso é importante? Porque isso reflete em nós e eu tô vendo que nós filhos somos assim. E a minha mãe, ela é maravilhosa, minha mãe é a alegria em pessoa. E nós não somos igual a minha mãe. Eu tô ficando igual a minha mãe. Minha mãe levava a sério, ela ri o tempo todo, ela fala o que pensa. Nossa, ela é muito em paz. Mas aí, voltando lá, então meu pai, então era, acho que um medo de decepcionar o meu pai, sabe? O medo dele ter que falar não, olha só. Mas enfim, aí cresci com isso aí, evitando de perguntar as coisas para eu não ouvir não. Quando eu achava que era não, eu não falava nada, não tentava, né? E com a minha mãe, eu tenho uma questão que, quando eu era pequena, não sei, talvez eu tinha uns 8 anos, mas eu me lembro muito bem, uma vez a minha mãe me bateu. Eu nunca tinha apanhado, não sei como que ela me bateu, não sei se foi com vara, com chinelo, sei, ela me bateu com alguma coisa. E ela me bateu muito, ela me batia, e eu não chorava. E eu lembro que eu não sabia porque ela estava me batendo. E eu não chorava. Enfim, aí aconteceu aquilo ali, depois ela saiu dali, ela foi chorar, né? E hoje eu entendo o quê? Que acho que ela nem sabia por que ela me bateu, né? Eu nem mexi nisso, já perdoei ela também, porque ela, de repente, estava chateada com alguma coisa e veio descontar em mim, né? E aí
tá tudo bem, né? Porque a gente também às vezes faz isso, né? Às vezes eu fico chateada com alguma coisa e eu fico impaciente com os meus filhos. Eu já notei isso há um tempo e eu tenho trabalhado isso e graças a Deus isso tem diminuído, acho que quase zerou isso. Mas o que que a minha mãe me ensinou com essa coça que ela me deu? Que foi a única, mas não precisou de mais nenhuma. Ela me ensinou que eu tenho que apanhar, 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 sem saber o motivo e ficar quieta, não chorar, não expor a dor. Gente, eu vivi isso a minha vida inteira, no trabalho, no casamento, sempre injustiçada. Eu era culpada de uma coisa que eu não tinha feito, eu ouvia aquilo ali e não falava nada. No meu casamento, a mesma coisa, eu não tinha feito aquilo e eu acabava assumindo aquilo, às vezes até falando, não, tudo bem, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer de conta que foi eu que fiz, e aí fica tudo bem para todo mundo, então tá, então, tudo bem, fui eu que fiz então. E isso gera um monte de problema, né? Nossa, muita coisa. Só que isso aí já tá resolvido, eu já tô reagindo de outra forma, porque isso me ensinou a não me defender, a não me respeitar, né? E a não dizer não, né? Porque aquilo que a gente não quer fazer também, a gente não quer que faça com a gente, né? E aí os nãos que eu ouvi foi do meu avô. Esse avô que eu achava que era muito bravo. O vovô, eu lembro que eu ficava às vezes de calcinha só, assim, lá na casa dele. E aí ele falava assim, essa menina não tem roupa, não? Só assim. Então, bota roupa na menina, já tinha colocado. Ensinava coisas assim, ele era claro, objetivo, curto e resolvia. Vovô, eu preciso de dinheiro para comprar merenda. Quase morrendo, né? Eu tinha que fazer isso, né? Porque eu ia pra escola, ele me levava pra escola. Ele me dava um dinheirinho e falava, traz o troco. Tinha que entregar o troco na mão dele. Então, quando eu cresci mais um pouquinho, eu não cresci mais um pouquinho, não. Quando eu terminei meu curso de farmácia, tava na época de começando esse negócio de café de qualidade. E, e aí eu pensei, nossa, podia investir nisso e o vovô produzia muito café. E aí eu cheguei nele e pedi pra ele se ele não investir em mim, né? Aí ele falou assim, minha filha, você é mulher. Ele falou um não indireto, né? Mas hoje eu entendo aquele não que ele me deu, de tudo que eu passo como cafeicultora, na região que eu vivo. Porque na hora ali foi um estímulo, né? Para eu vencer, queria, não, não, vou mostrar para ele, né? E, e hoje eu vejo o quão árduo que é ser mulher no agro. Acho que em tudo, mas no agro, vocês não têm noção como que é complicado. Então, o vovô me falou alguns nãos que me dão exemplo hoje, esse ano que passou, de que o não é bom. Porque ele estava me preparando, ou dizendo, ó, não vai por aí não, porque o negócio é complicado, né? Eu lembro também quando eu fazia farmácia, meu pai teve câncer. Eu estudava na escola particular, na faculdade particular, e aí, pela mão de Deus, surgiu uma vaga na universidade, eu fiz a prova de transferência, milagre, só tinha uma vaga e eu consegui entrar para a universidade. Aí, no meio de toda aquela dor, né, do meu pai com câncer, e eu era a filha mais velha, eu que tinha que cuidar, ainda estava fazendo farmácia.
eu consegui terminar meu curso de farmácia na universidade, mas mesmo assim eu não tinha recurso nem para comer. E eu fui batalhando ali e tal, e o meu avô tinha recurso. E aí eu lembro um dia que o gás acabou, porque, você tem uma coisinha ali, tem outra na geladeira que eu levava, né, daqui do sítio, mas aí não ter gás, né, é tenso. E aí eu lembro que eu liguei pro vovô, nossa, liguei pro vovô pra pedir dinheiro, realiza. Não tinha outro jeito, né, ou era aquilo ali, ou eu pedia ele ou eu ia ter que voltar. E, e aí falei com ele, né, que tinha que ser objetiva, porque não dava tempo não, senão ele desligava o telefone. E pedi, e ele falou assim, Valquíria, a gente vai até onde a gente pode. Eu falei, tá bom, eu vou, benção, fica com Deus. Desliguei o telefone. Aí eu falei, mas o senhor vai ver até onde que eu vou. Então foi sempre assim, vivendo, depois do não, os poucos nãos, era desafio, sabe? E aí na época do meu mestrado, meu doutorado, quando eu trabalhei na farmácia hospitalar, eu sempre tive mulheres assim que eram minhas chefes, né? E hoje eu vejo o quanto foi legal. E elas me detonavam, tá? Elas me desafiavam, injustiçavam. Eu me sentia, né, injustiçada, mas hoje eu não vejo. Deus estava usando elas para me encorajar, para eu vencer aquele medo, né? E aí um dia eu lembro que uma pessoa muito importante do doutorado, ela falou para mim assim, como que a gente leva a sério, né, as coisas que os professores falam, os orientadores. Ela falou para mim assim, Valquíria, aqui ó, você é doutora já, quase. Eu tava iniciando um teste. Aí porque primeiro a gente pega uma amostrinha ou duas, faz um teste para depois a gente fazer, né, em muitas amostras para não perder material. Ela chegou e bateu na mesa e falou assim, ó, doutor, planeja, faz e dá certo. Doutor não erra. E aí, como eu carrego isso até hoje, porque eu faço os meus testes aqui com café especial, e eu programo, e eu aprendi direitinho, programo para aquilo, para eu usar aquilo a curto prazo, não posso errar, porque senão dá gasto, porque eu tenho perdas, e tenho que usar aquilo logo, né? Porque se mudar o ano, no caso do café, são muitas variáveis. Então, como que aquela frase me impactou para eu aprender, para eu aplicar hoje, como que aquilo foi importante na minha vida. E ela sempre pegava no meu pé. Aí teve uma vez que eu sempre, sem falar nada com ela, me chamou para conversar, para brigar comigo por algum motivo, e eu sempre ficava calada. Acho que Deus ali até usou ela para falar. E eu lembro que ela foi assim, tão exigente, vamos dizer assim, nas palavras, que ela falou assim, Valquíria, a gente disciplina, a gente corrige quem a gente vê que tem potencial. Eu não acreditei naquilo ali que ela falou, não, sabe? Porque ela pegava tanto no meu pé, mas antes de terminar meu mestrado, meu doutorado, eu conversei com ela, agradeci, pedi perdão se eu tinha feito alguma coisa. E como eu amo a pessoa dela hoje. Foi a pessoa que mais me ensinou, sabe? Até mais que outros professores, assim, por conta dos nãos que ela me falou. Então, eu deveria ter usado isso tudo. Veja como Deus estava me dando oportunidade a vida inteira. Aproveitado isso tudo para mudar, né? Deus sempre me dando oportunidade. Eu só na minha parte, assim, na questão ética, que eu nunca abri mão de dizer um não, sabe? Sempre que, faz isso, porque eu tive várias ofertas. Todos têm, né?
E isso é muito forte em mim, na minha família. Acho que é do meu avô isso, sabe? Não faz coisa errada. Não faz coisa errada. Eu lembro que o vovô falava sempre pra gente assim: não pode pegar carona. Porque a gente ia pra escola a pé, eu e minha tia. Morava no sítio. E ele sempre falava, não era sempre toda semana não, era tipo 2 vezes no ano já é o suficiente. Não pode pegar carona. Nunca pegamos carona. Nem na chuva, no sol, com dor, não podia. E então como que os nãos impactam? Para você pensar sobre os nãos que você ouviu. E eu tenho muito cuidado disso com meus filhos. Quando eu engravidei, minha irmã falou comigo assim, ó, uma professora falou comigo assim, ó, pensa para você dizer um não, porque depois que você disser, você tem que cumprir o não. E minha irmã tem um perfil bem parecido comigo. Então, eu quase não falo não para os meus filhos, mas eu falo. Eu falo porque eles têm que aprender. Não sei onde eu aprendi isso, tá? Porque eu sempre falei. É Deus mesmo na minha vida. Mas eu não sei se isso é do vovô, eu não sei. Sei que é forte em mim. Eu não gosto que eles me desrespeitem. Eles têm que me obedecer. Então eu falo pouco não, mas quando eu falo não e acabou. Não tem conversa. Eu nunca bati nos meus filhos, eu não brigo, muito raro eu brigar. Eu não sou de ficar falando não, não, não. Às vezes eles chegam da escola, né? E com alguma mania, ou alguma coisa que ouviu, eu sempre tento entender aquilo primeiro que tá acontecendo. Espero, aquela maniazinha, repetiu, 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 porque às vezes passa, né? Porque eu acho que quando a gente fica falando muito não, ele perde o sentido. E aí, se continuar, aí eu chamo pro bate-papo. Aí eu olho no olho e eu falo sério e explico, e aquilo nunca mais vai ser esquecido. Aquilo resolve, né? Eu faço isso até com os meus sobrinhos, às vezes. Aí meu sobrinho às vezes fala assim, tia, ficou muito bem entendido. Mas não sei onde eu aprendi, acho que é do meu perfil. Então, talvez eu até tenha um perfil para falar não, sabe? Mas o inimigo sabe dos nossos potenciais e ele trabalha nisso, né? Então, o não, ele gera dor, né? No meu caso aqui, né? Nossa, me gerou dúvida, insegurança. E E aí eu tenho então aprendido, quando eu falo o poder da dor, eu tenho visto então como que a dor é importante. Porque fala, acho que na palavra, que Deus não te dá nada que você não consegue carregar, conduzir. E a gente precisa olhar para a dor de uma forma positiva. E primeiro para resolver, né? E depois, né, para entender por que aconteceu, ver se está repetindo o que você não aprendeu ainda, por que Deus está permitindo aquilo ainda. Então a dor, ela é legal. Hoje eu vejo que a dor é legal. Incrível, né? Mas a dor, ela é legal e ela tem origem em alguma coisa. Né? Igual eu tava pensando nessa questão do medo, até, nossa, tem que estudar esse negócio do medo. Eu até falei isso num outro vídeo, que eu tinha que estudar esse negócio do medo. Gente, eu nem estudei sobre o medo, e isso deve ter, no máximo, 3 ou 4 dias.
Aí que eu falo com vocês, quando você está conectado com Deus, buscando Deus, pedindo ajuda, e Ele sabe que você está se empenhando para aquilo, Ele te dá a resposta, às vezes numa palavra, numa frase. Eu só vi um anúncio, acho que eu estava vendo alguma coisa no YouTube, eu só vi um anúncio que falou assim, o medo é só um sinal. Pronto, isso já resolveu para mim a questão do medo. Sabe, isso já me deu uma ponte ali para poder ver essa questão do medo. E eu assisti um vídeo também, apareceu um vídeo para mim no Instagram rapidinho. O vídeo era uma mulher, parece que ela tinha que pegar um barco, uma coisa assim. E aí tinha um moço que estendia a mão para ela. Bonito, né? E ela também bonita. E ela vinha correndo para pegar essa balsa, eu acho. Mas ela perdeu, a balsa já estava saindo. E aí ela foi correndo e quem estava atrás estava falando, moça, moça, não faz isso é uma loucura. Que ela estava correndo, né, para ir pular, sei lá, para fazer alguma coisa. E o moço estava com a mão estendida, que ela nem conhecia. Vem, vem que eu te ajudo. E aí o que que ela fez? Ela pulou. Ela se arriscou. Pulou, pegou na mão dele e entrou. Então, o que que ela fez ali? Ela venceu o medo. Então, o medo tem que ser vencido pela coragem. E aí, ontem eu tava ouvindo uma outra coisa que... Aí eu já botei isso para funcionar, né? Aí ontem eu ouvi uma outra coisa, uma reafirmando isso, uma outra pessoa que é assim, estuda, né? Essa parte de... estuda o nosso cérebro, emoções e tal. Neurociência. E aí ela tava falando disso, que ela tinha um medo e ela venceu o medo e o que que ela passou para vencer aquele medo. Era um medo de altura. E ela falou que ela venceu o medo da altura, fazendo o quê? Pulando de um lugar alto. E ela falou o seguinte, enquanto você ficar ali pensando no medo, aquilo, o medo só vai ficando grande, 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 grande. Então não fica pensando. Você já sabe que tem medo, então você vai e faz o quê? Vai contra o medo. E contra o medo é usar o quê? A coragem. Ah, mas eu não tenho a coragem, mas você sabe o que é a coragem? E vai. E aí ele falou, depois que eu fiz, eu não tive mais medo. Então foi um modelo que ele deu de como vencer o medo. Né? E no caso, no meu caso, o medo, eu não tinha essa percepção. Mas ontem eu estava refletindo como eu não achava que eu era medrosa. Eu até falei isso nos vídeos anteriores, não tenho medo não, eu sou muito corajosa. Mas eu sou corajosa sim, mas na verdade eu vejo tanto que eu sou corajosa pelo tanto que eu venci os medos. E o medo era o medo da dor que eu já estava sentindo, dá para entender? Então eu vejo o quanto eu sou corajosa, porque eu venci o medo da dor. Eu já tô sentindo a dor. Para que eu vou sentir medo de sentir a dor se eu já tô sentindo? Então eu tenho que agir diferente para eu parar de sentir a dor. E para isso eu tenho que ser corajosa. Ah, mas eu não tenho coragem? Mas eu sei o que é coragem. Ou eu vivi alguma coisa que eu tive coragem. Então relembra aquilo e usa para você não sentir mais a dor. E depois eu tenho certeza que você vai ter a experiência, como eu tô tendo, de que a dor é poderosa. Eu só sou o que eu sou hoje porque eu senti medo e porque eu senti dor. E eu, sentindo dor, muito me parava porque eu tinha medo de sentir dor e eu já estava sentindo a dor. Então a gente tem que resolver, que é uma frase que eu falo muito para mim. Fazer o que tem que ser feito.
Bora pra cima, fazer o que tem que ser feito. Tá doendo? Olha o que é bom. Tá doendo, tô prostrada, tô na cama, tô deitada, não sei o que fazer. Pensa nas coisas boas, levanta, se esforça. Na Bíblia tem um versículo que fala o seguinte: a alegria do Senhor é a nossa força. Você tá tendo força para pensar, você tá tendo força para ficar deitado, você teve força para dormir, você tem força para desanimar, ficar desanimado. Pega essa força e usa ela para o contrário. Eu não vou usar minha força para ficar desanimado, eu vou usar minha força para ficar animado. Entende? Movimenta, faz um movimento contrário do que você está sentindo. Na hora que você der o primeiro movimento, Deus vai te dar o resto que você precisa. Que é o que a minha filha falou: mãe, a gente tem que fazer a nossa parte, Deus faz a parte dele. Era isso que ela estava me dizendo. Nem tudo Deus tem que fazer. A gente vai dar um movimentozinho. Às vezes é só o seu pensamento, a força do pensamento, que Deus vai conduzir o resto e você vai ter vitória, porque com Deus só existe vitória. Se aquilo for bom, Ele vai te dar. Se aquilo não for bom, Ele não vai te dar. E se não tiver na hora, Ele ainda não vai te entregar. Então tem que o quê? Esperar nele. Faça o seu movimento um pouco mais dentro da sua possibilidade, use a sua força, que ele vai fazer o resto. Tá bom? Espero ter ajudado. Até a próxima. Um abraço.